eu sou acadêmica de psicologia da UNOESC de Videira e o meu professor orientador foi o professor Adriano Schlesser. O nome do meu trabalho é Estudo sobre Adoção para a Psicologia Brasileira, uma revisão. Então, para iniciar, a adoção é um fenômeno que vem sendo estudado por diferentes áreas do conhecimento, como o direito, a assistência social, a psicologia, e diante disso, então, existem várias definições para o mesmo fenômeno. Pereira, ele coloca que a adoção ela é um ato jurídico no qual outra pessoa recebe alguém como filha, independente de existir entre elas algum tipo de relação de parentesco. Atualmente, a adoção no Brasil ela ocorre de acordo com a legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que foi sancionado em 1990 e visa a garantia dos direitos e a proteção da infância e da adolescência. Em 2009, também foi sancionada a nova Lei Nacional de Adoção, que acrescentou as leis do ECA e as de convivência familiar, proporcionou algumas garantias a essas crianças e adolescentes que podem ser adotados e a assistência psicológica. No Brasil, então, a adoção ela acontece de acordo com alguns termos que são estabelecidos lá no ECA. Por exemplo, qualquer pessoa com mais de 18 anos pode adotar, independente do seu estado civil, mas ela precisa ter 16 anos a mais que a criança ou adolescente que ela pretende adotar. Ela precisa manifestar a sua vontade de adotar no fórum ou na vara da infância e adolescência mais próxima de si e se cadastrar no Cadastro Nacional de Adoção. A adoção, então, ela vai depender do consentimento dos pais ou do representante legal daquela criança, salvo quando os pais eles são desconhecidos. Sempre que possível, a criança ou adolescente ele vai ser ouvido, e no caso de maiores de 12 anos, a adoção só acontece com o consentimento do próprio adolescente. Grupos de irmãos, eles vão ser prioritariamente adotados pela mesma família, salvo quando existe alguma comprovação de risco para todas as crianças. Então, a adoção ela também vai ser precedida por um estágio de convivência, que vai ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, que vai apresentar, ao final desse estágio, um relatório de deferimento da medida. E também essa família vai ser acompanhada posteriormente à adoção. O método, então, foi realizada uma revisão temática da literatura brasileira sobre adoção por meio das buscas nas seguintes bases de dados: Cielo, Lilacs, PepSIC e IndexPsi, e utilizou-se os escritores Adoção e Psicologia. E foi restritivo, então, aos trabalhos que abordassem o campo psicológico da adoção. Em todas as bases de dados foram registrados artigos que estivessem entre os anos de 2012 a 2018. Como critério de inclusão, foram incluídos apenas artigos que estavam indexados, que eram apresentados na íntegra e estavam publicados no Brasil no idioma português, além de estar dentro do período temporal que eu já citei. Os critérios de exclusão foram artigos duplicados, não indexados, teses, dissertações, resenhas, livros e capítulos de livros. Então, foi estabelecido algumas categorias temáticas para dividir aqueles artigos que foram encontrados. A primeira categoria foi a adoção não parental, que então seriam artigos que falassem sobre a adoção em casais homossexuais. A segunda categoria é o processo de adoção, que são artigos que realmente tratassem da questão da legislação e as equipes que estão envolvidas nesse processo. A terceira categoria, que é a adoção e psicologia, são produções que façam uma relação entre a adoção e os profissionais da psicologia e também com as abordagens psicológicas. A quarta se trata das relações familiares, que são artigos que abordam as relações e a dinâmica das famílias adotantes, como também a formulação de vínculos, paternidade e parentalidade adotiva, entre outros. E a última categoria é a categoria outros, que são artigos que apareceram em baixa quantidade e não puderam ser classificados em outra categoria, tendo artigos com, por exemplo, crianças com deficiência que são adotadas, mães que cedem os seus filhos para adoção, entre outros. Os artigos também foram divididos de acordo com a sua metodologia. A primeira categoria é os estudos empíricos, que são aqueles trabalhos que eles têm uma coleta de dados com algum grupo específico e é utilizada questionário, escala ou entrevista. Tem por objetivo explorar, descrever e correlacionar o fenômeno, no caso, a adoção.
Existem também os estudos teóricos, que então vão abarcar as revisões sistemáticas e as não sistemáticas. Os estudos de caso, que utilizam de um caso particular e descrevem esses fatos. E os estudos psicométricos, que são mais voltados para a confecção de algum tipo de escala. Os resultados. Então, por meio da busca nas bases de dados, foram encontrados 45 artigos. A figura 1, então, vai representar a frequência das publicações científicas sobre esse tema restrita ao campo psicológico. Então, como a gente pode perceber, 2013 foi o ano que mais teve publicações. Então, nesse ano teve 13 produções, e esse avanço ele pode estar associado a um número grande de adoções que ocorreram no ano anterior, ou também pode estar associado à sanção da Lei Nacional de Adoção, que foi em 2009. Diante disso, os pesquisadores podem ter tido um interesse maior por esse tema, e daí produziram essas publicações. Em contraponto, a partir de 2016, os artigos sobre adoção estão decaindo em quantidade. Então, acaba não seguindo um padrão linear de publicações. Com relação às revistas que circulam essas produções, os artigos eles foram publicados em 21 revistas diferentes. As que mais se destacaram pela maior quantidade de artigos publicados foi a Psicologia, Teoria e Pesquisa, com 6 artigos, Psicologia, Ciência e Profissão, com 5 artigos, e Pensando Famílias, com 4 artigos. Em relação às quales dessas revistas, aproximadamente 57% são classificados no extrato A e 43% do extrato B. Em relação à natureza metodológica dessas publicações, 23 são estudos empíricos, com 18 produções qualitativas, 4 quantitativas e uma mista. Aproximadamente 70% dessas publicações utilizaram da entrevista como método de coleta de dados, 8% utilizou a observação do comportamento e 22% usou algum tipo de questionário. Também 12 estudos são teóricos, tendo 9 revisões sistemáticas da literatura e 3 revisões não sistemáticas sobre adoção. 10 são estudos de caso e nenhuma publicação era de cunho psicométrico. Então, agora aqui na discussão. As categorias adoção homoparental e relações familiares foram as categorias que tiveram mais porcentagem de publicações. A adoção homoparental com 29% e as relações familiares com 24%. A temática adoção homoparental ela pode ter sua incidência associada à emergência de novas configurações familiares, como, por exemplo, uma família com 2 pais, com 2 mães, pai solteiro, mãe solteira, e também de uma maior aceitação e um debate, hoje em dia, acerca da homossexualidade. Então, foi percebida uma preocupação muito grande dos pesquisadores no que se refere ao desenvolvimento de algum tipo de estereotipia de gênero em crianças que foram adotadas por casais homoparentais. Cerqueira, Santos e Born, eles pesquisaram sobre isso e os resultados mostraram que existe pouca diferença nos padrões comportamentais entre as crianças que são adotadas por um casal homossexual ou um casal heterossexual. Entretanto, Silva e colaboradores eles colocaram que a base das diferenciações de gênero é biológica, mas as construções que se processam e a forma como se processam são simbólicas, são sociais. Então, isso acaba demonstrando que existe sim uma tendência à estereotipia, mas que isso vai independer do modelo parental. Em relação à temática relações familiares, teve bastante artigos publicados, principalmente pelo fato de adoção se constituir como uma forma de você oferecer a uma criança sem família a possibilidade dela conviver entre família. E isso acaba fazendo com que haja muitas modificações no cotidiano e precisa de uma adaptação psicoemocional de todos os envolvidos. Então, é necessário que os pais que têm interesse em adotar, eles tenham bastante habilidade no acolhimento dessa criança e vontade também de exercer essa parentalidade, levando sempre em consideração que aquele filho que vai ser adotado, ele não vai ser o mesmo filho que foi idealizado por eles. Alvarenga e Bittencourt, eles colocaram que é muito importante, dentro da adoção, o processo de vinculação, e que esse processo ele depende de diferentes fatores. Dentre eles, então, vai se salientar a questão do sentimento de pertença àquela família,
em que a criança foi adotada, e também o fato de aqueles pais conseguirem desenvolver um ambiente suficientemente bom para ela, fazendo com que ela se sinta segura e passando continência àquele filho mesmo em situações de crise. Estudos cujo foco foram o processo de adoção representaram 7% das publicações. E trata basicamente da questão do trabalho do exercido pelos profissionais dentro da situação de uma adoção, da legislação vigente no Brasil e também da Lei Nacional de Adoção. Em relação à temática adoção e psicologia, essa contemplou 11% dos artigos, e ela foi mais voltada para diferentes linhas teóricas e como elas percebem esse fenômeno. Então, Oliveira Souto e Silva Júnior, eles colocam que a adoção, na perspectiva da psicanálise, ela parte do entendimento que todo filho, independente dele ser biológico ou adotivo, ele precisa ser, antes disso, adotado pelo desejo parental daqueles pais. Já na abordagem sistêmica ou familiar, se afirma que quanto maior o tempo que aquela permaneceu privada de algum tipo de afeto, mais difícil vai ser a adaptação dela na nova família. E vice-versa, também a família vai ter uma dificuldade para se adaptar a essa criança, demonstrando então que o prognóstico dessa adoção ela depende muito do histórico daquela criança. Já a teoria cognitivo-comportamental, a TCC, ela sustenta que a família tem muita dificuldade na relação com o adotado, principalmente no que se refere à explicação da história dele anterior àquela adoção. E tem dificuldade também em lidar com a recusa dessa criança em falar sobre isso. E isso pode estar associado à compreensão da família de que a adoção ela é causada exclusivamente por algum tipo de comportamento prejudicial voltado para aquela criança. A categoria Outros, então, teve 29%, e foram incluídos alguns artigos que estavam em pouca quantidade, como adoção tardia, criança com deficiência, mulheres que doam seus filhos para adoção, características de crianças que estão em casas-lares, emoções referentes à fila de espera e adoção à luz de mídias e outros profissionais. Eu trouxe como exemplo, então, a adoção de crianças que têm alguma deficiência, porque sabe-se que a deficiência é um fenômeno que pertence à condição humana, mas algumas pessoas que têm alguma limitação, elas experienciam atitudes de discriminação, exclusão e abandono, por exemplo. E Silvia e Cavalcante, eles colocam a importância de você adaptar a rotina familiar para atender a demanda daquela criança que possui algum tipo de deficiência, para você conseguir garantir o acesso aos recursos que forneçam uma maior e uma melhor qualidade de vida. Então, as considerações finais. Apesar dessa revisão ter resultado na análise de 45 artigos, foi notada uma carência no que se refere a pesquisas de cunho quantitativo, já que 88% dessas publicações eram qualitativas. Também se percebeu uma escassez de publicações voltadas especificamente para a ciência psicológica e interessadas na percepção daquela criança ou do adolescente que está diante de uma situação de adoção. Por fim, então, foi percebido que os resultados que foram adquiridos até o momento, eles têm muitas contribuições para uma compreensão cada vez mais ampla e mais sólida sobre a adoção. E as múltiplas teorias e pesquisas acerca desse fenômeno também oferecem diferentes explicações sobre o tema, o que vai permitir com que a gente consiga analisar ela de uma forma muito vasta, e é uma área do conhecimento que está em contínua manutenção e construção. E por isso, então, é possível visualizá-la como uma vasta área de conhecimento a ser percorrida pela psicologia, o que pode contribuir, então, para o avanço da ciência e da prática profissional do psicólogo. Por fim, eu gostaria de agradecer ao Noesc, que me proporcionou essa oportunidade de fazer a pesquisa e de apresentar, e ao meu professor Adriano, pelo carinho e pela paciência em me auxiliar a elaborar esse trabalho. Muito obrigada pela atenção, e aqui estão as minhas referências.